queria saber de você, assim, algo mais pessoal. Por que você procurou a neurociência? Você se aprofundou nela, assim? Cara, porque foi sem querer, irmão. Você Querer. pira que foi sem querer Foi querendo? Providência divina. Providência divina. Por quê? Eu fiz faculdade particular, né? O cara que fez educação física, faculdade particular, é aquele cara que não gosta de estudar, né? Meu pai sempre falou assim, só tem 3 profissões no mundo. Direito, engenharia e medicina. Olha que doido. Eu morei com 2 irmãs, sou o 7º filho de 8 irmãos, mas eu morei com 2 irmãs. Uma irmã advogada e a outra médica. O que o meu pai achou que eu ia ser? Cara. Engenheiro, eu acabei sendo profissional de educação física, né? Aquele pai falou, não vou te sustentar não, hein, moleque? Mas enfim, Deus me abençoou de uma forma tremenda, nossa vida deu um pouquinho certo. E a escola particular, você não tem um olhar para a ciência como você tem nas escolas e universidades públicas aqui no Brasil. Eu nunca imaginei em fazer mestrado, doutorado, que é chamado como pós-graduação na área acadêmica, né? O mestrado e o doutorado. E aí eu tive a oportunidade de ajudar e servir um amigo meu. Olha quando você serve alguém, até lembrando as palavras de Jesus, maior é o que serve. Maior é o que serve. Quando eu fui servir um amigo meu num trabalho dele, num estudo científico dele, ele estava no mestrado, e eu acabei entrando no meio, lá na USP, em Ribeirão Preto, uma das maiores universidades do mundo. Uau. Eu tive esse privilégio de ajudar ele e eu comecei a frequentar lá para ajudar. E ao ajudá-lo, surgiu uma oportunidade. Eu fiquei ajudando também 2 anos e meio, né, irmão? Fiquei servindo. Serviu mesmo, né? Servi mesmo. Toda terça e quinta eu ia lá no ambulatório de primeiro episódio psicótico. E aí quando surgiu a vaga, a orientadora falou assim, Adonis, vai lá e faz a prova TEAP, que é uma prova de proficiência em língua estrangeira, né, inglês, para ver se você passa. Aí eu fui lá e deu certo, tirei a nota mais alta, inclusive que me permitiu tentar o doutorado na época, testar o doutorado. E quando eu fui para fazer o meu projeto, eu sempre fui da fisiologia, Tony. Então eu era profissional de educação física, minha pós-graduação específica é em fisiologia do exercício. Eu sempre amei os sistemas, o corpo humano por dentro, hormônio, etc. Célula, DNA. Então eu queria fazer meu projeto lá. E eu tomei um susto quando eu conversei com a orientadora, porque eu não sabia como funcionava. E ela chegou para mim e falou assim, mas não, Adonis, não é assim. Não tem como você escolher o projeto. Você tem que fazer um projeto dentro daquilo que é o nosso grupo de estudo. Aí eu falei, pô, mas qual que é o grupo de estudo? E eu tava 2 anos e eu não sabia mais ou menos o que funcionava o grupo de estudo. Eu sabia que era saúde mental. E ela falou, não, é em psiquiatria e neurociências e comportamento. Olha, e eu falei, que legal. putz, quase eu não fui, irmão. Caramba. Então foi algo que quase eu falei não. Era uma providência divina, uma oportunidade, uma porta que Deus tinha abrido na minha vida. E lá em 2016 foi algo que... faz 9 anos. Lá em 2016... foi algo que eu não enxerguei. Quase eu falo não pra uma porta de Deus. Caramba. Hoje eu tenho certeza que foi uma porta de Deus, porque isso, mudou minha vida, transformou minha rota. Mas naquela época não. Então quase que eu falei não. Então foi por conta disso, cara. Aí eu falei, não, então eu vou topar o desafio. E aí fui, me aprofundei. E assim, mestrado e doutorado, você tem que ler muita coisa, se aprofundar. E eu tive a oportunidade também de, antes da pandemia, atuar em campo. Sim. Então atuei lá no ambulatório de primeiro episódio psicótico. A minha especialidade é saúde mental, comportamento e neurociência para pessoas com transtornos mentais graves. Então, esquizofrenia, paranoide, bipolaridade, estresse crônico, depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, pensamentos suicidas e afins, entende? Uau. Então, acredito que foi uma grande oportunidade. Foi sem querer querendo. E quando a gente fala assim, não existe coincidência, é Deuscidência, né, mano? Exatamente, exatamente. E aí é interessante a gente falar sobre isso porque a gente, no âmbito cristão, religioso, a gente fala muito do coração, né? Coloca a mão no seu coração, pede para o Senhor tocar no seu coração. Só que o coração em si, ele não tem as emoções e sentimentos. Elas estão aqui na nossa mente, né? Então, nosso coração, ele atua aqui na nossa mente. E é muito importante trabalhar sobre isso, porque às vezes a gente tem situações na nossa vida que estão nos atrapalhando e a gente não sabe o que está acontecendo. Pois é. A gente não entende, não tem clareza do problema. E a gente já tem falado muito sobre isso, né? O quanto as pessoas se sabotam. Eu mesmo já me sabotei várias vezes. Também. E depois que eu fui observando o meu comportamento, entendendo aonde me sabotava, hoje eu consigo perceber as autossabotagens, eu consigo atuar antes, pedir ajuda às vezes, ou trabalhar aquele comportamento para não ficar me sabotando sempre. E eu acho que isso é uma habilidade que toda pessoa precisa entender, porque como eu falei no início, às vezes no trabalho, muitas vezes em relacionamentos, a pessoa não consegue ir para o próximo nível, não consegue evoluir, porque ela está ali
programada para bater num teto e voltar para trás, não é isso? Pois é, eu concordo com você. Inclusive, quando a gente conversou nos bastidores, e quando eu falo bastidores, as pessoas acham que é aqui, mas não, é na nossa casa, né? A gente se encontra bastante. Gente, eu me mentoro muito com o Tony, viu? Eu pego muito conselho com ele, é um dos conselheiros da minha vida, assim, eu tenho esse privilégio. E quando ele me falou sobre autossabotagem com essa palavra, né? Eu falei assim, cara, pois é, mas não faz sentido isso aí. Então você tá trazendo algo muito relevante para as pessoas. Inclusive, você falou de programas. E assim, um dos pontos que a gente pode até tocar aqui em breve, ao longo do nosso assunto aqui, é o quanto que às vezes a pessoa ela vem de uma programação de autossabotagem que pode ter 4 pontos. Nossas programações mentais, elas têm 4 pontos. Elas podem ser de cultura. Então, por exemplo, o povo brasileiro vem de uma cultura autossabotadora. Sim. Quem são nossos heróis? Eu acabei de ver que tinha um MC aqui no Brasil que saiu da prisão e o cara foi ovacionado como se fosse um herói. Uma multidão esperando ele lá fora. Esperando o cara. Então, qual é a cultura que nós temos? Com certeza é uma cultura de autossabotagem. Aí nós temos os programas de repetição. O que é que nós viemos ouvindo dos nossos familiares, né? O que nós viemos ouvindo da nossa mãe, do nosso pai ao longo da nossa vida? O que será que foi que nos marcou em repetição? Você não consegue? Você não pode? Isso aí não é coisa pra você, isso aí não é coisa da nossa laia. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro não dá em árvore, homem não presta, mulher não presta, enfim, todas essas repetições podem gerar autossabotagem. O terceiro ponto é o forte impacto emocional, né? De repente, os traumas que a gente viveu, perfeito. Né? E o outro programa de sobrevivência. Por si só, nosso cérebro e nosso corpo, ele busca uma zona de comodidade. Então, romper, por si só, biologicamente, é algo anti-sobrevivência. Porque sai da nossa comodidade, sai do nosso conforto. Sim. Então, isso é algo que a gente pode explorar aqui, que são os 4 programas mentais que acontecem na programação do ser humano, né? Isso é muito importante, as pessoas que estão assistindo entender esse ponto aí, vamos destacar esse ponto, porque a mente, ela sempre vai buscar o conforto, né? É isso. Tudo que você estiver fazendo, que você precisa se dedicar mais, ou dar passos que nunca deu, ou se arriscar em algo, é provável que a sua mente vai ligar um alerta aí bem grande e vai falar para você de algumas formas que você não pode ir para frente, que você não pode caminhar, que não vai dar certo. Eu me lembro que quando eu vim aqui para São Paulo, a gente se conheceu e a gente começou a treinar juntos. Você começou a me ensinar mais sobre treino, sobre fisiologia. E eu aprendi muito com você naquela época. E eu tomei uma decisão de evoluir fisicamente. Eu não tinha, assim, uma evolução há muito tempo. Eu estava estagnado na parte de treino, na parte física. E eu queria evoluir. E eu tomei a decisão. Comecei a treinar melhor, procurei um médico, comecei a suplementar. Eu observei que eu tinha muitas coisas fisiologicamente que estavam ruins dentro de mim, como falta de B12, vitamina D, vitamina E e por aí vai, algumas questões assim. Consegui resolver isso e comecei a treinar. E eu comecei a ter uma evolução. E, cara, eu peguei uma doença que eu nunca tinha pegado na minha vida. É do treino? Eu nunca fiquei tão doente assim, cara. Não, eu tive uma doença mesmo. Você lembra? Lembra aquela doença? Irmão. Verdade, que você ficou um tempão afastado, né, irmão? Exatamente quando eu tava começando a evoluir. Caraca, é verdade. E eu me lembro que eu comecei a me analisar, comecei a pensar e eu cheguei... sabotagem, né? Exato. Muito doido, cara. Eu cheguei nesse ponto, cara. Cheguei nesse ponto que eu adquiri uma doença porque o meu cérebro estava sendo pressionado. Eu tinha tomado a decisão. Eu fui atrás, eu estava investindo em suplementação, em medicina e treino mais forte para evoluir. Eu peguei uma doença exatamente quando eu comecei a evoluir. E aí eu fui me analisar, falei, cara, eu nunca fiquei doente assim. Nunca fiquei tanto tempo doente assim. E eu cheguei na análise que eu tinha me sabotado inconscientemente, cara.